Saudações, ouvinte do podcast. Como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Carolina Ramos, hoje é dia 2 de março de 2023, são do momento 00:03 da manhã e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Na realidade, hoje é dia 3 de março. Eu estou a gravar de quinta para sexta porque eu vou trabalhar na sexta-feira e então não vou ter tempo de gravar, editar e publicar às horas que normalmente eu publico para o podcast. E como eu não quero estar a falhar já, nem em qualquer outro momento, então a única solução é gravar e publicar cruamente, como eu já fiz de outras vezes. Portanto, acredito que não te vais importar com isto. Então vai sem introdução, vai sem musiquinha, vai sem apetrechos extra, porque a vida é mesmo assim, a vida é corrida e às vezes temos de optar entre fazer e estar mais ou menos, ou não fazer e continuar a procrastinar. E como eu passei grande parte da minha vida a não fazer porque queria que ficasse perfeito. Oh my god, eu não vou conseguir cortar este engasgue. Eu agora estou numa de simplesmente fazer e ver no que é que dá. Então o episódio vai mesmo assim. Então se houver momentos de silêncio, por favor, não penses que eu desmaiei, porque eu não desmaiei. Eu estou simplesmente... porque a maçã que eu comi há pouco tempo está a subir para a garganta. Se houver algum momento de silêncio longo, por favor, não penses que eu desmaiei, porque estou simplesmente a colocar as ideias em dia e a refazer qualquer frase que não tenha feito sentido inicialmente para mim. Eu vou tentar não me mexer, porque sempre que eu me coloco a editar os áudios, eu reparo que há assim um barulhinho de fundo. Provavelmente são os meus braços que roçam uns nos outros. E como está um briol que não se pode, eu estou com um quispo. E o quispo, obviamente, que quando roça consigo mesmo, causa aquele ruído de fundo um bocadinho distrator. E como eu quero evitar isso, eu estou encostadinha, de olhos fechados, a ver se me consigo concentrar, porque apesar de eu já ter gravado 61 episódios, eu continuo a sentir-me comprometida e tímida de todas as vezes em que venho aqui. Então é como se eu estivesse sentada à frente de alguém e estivesse a falar sobre o que me vai pela cabeça, e isso deixa-me assim com uma sensação de oh my god, esta pessoa está-me a ouvir. E é um bocado estranho. Eu acho que por muitos anos que passem, eu vou sempre continuar a sentir-me constrangida. Então eu nem quero saber como é que vai ser na altura em que as pessoas me começarem a reconhecer na rua, ou eu tiver de participar de algum evento ou algo assim do género, porque eu acho que me vou borrar toda. Mas é só fingir que estou a trabalhar, porque eu trabalho com atendimento ao público e uma das demandas é estar constantemente de sorriso no rosto, o que ultimamente não tem sido muito complicado de aplicar, porque se eu sorrio é porque eu quero realmente mostrar os dentes e estar a sorrir para a pessoa, porque a clientela é extremamente simpática e jovem e super acessível. E isso contribui para que o atendimento também funcione, então tem sido o útil ao agradável. Claro que também já tive dias em que não me apetecia estar lá, é normal, apesar de ter começado agora, isso não me impede de sentir certos... como é que eu ia dizer, certas afrontas, não por causa das pessoas que lá estão, mas por minha causa mesmo, porque é o dia a dia. Há dias em que acordo e é normal sentir-me mais cansada, é normal sentir-me com menos disposição. Então, quando vou para o trabalho, posso ir bué cabisbaixa, mas chego lá e alegro-me porque estou distraída, não é? E é uma distração inconsciente, mas que ao mesmo tempo
sei que existe, só que eu não utilizo o trabalho como distração, então também não me preocupa muito a transição entre o estar indisposta e ficar alegre, porque simplesmente vai acontecendo. E eu digo muitas vezes porque tenho de começar a treinar outros substantivos e adjetivos e sinónimos de porque senão, aqui está, são muitos porques e eu já me mexi imenso desde a última vez em que disse que não me ia mexer. Falando em atendimento ao público e alegrias do dia a dia, eu estou para gravar este tema há bué tempo. Eu estou para falar sobre questionar as decisões que tomei aos 15 anos. Uma vez que eu estou numa fase em que eu estou a questionar tudo e mais alguma coisa, mais do que alguma vez fiz. Só que a diferença de lá para cá é que antes eu tinha medo de fazer as coisas por mim e as coisas que eu queria realmente fazer, devido a muitas condicionantes. Ora, por causa da idade, que eu também vou pensando imenso. Ora, por causa da localização geográfica. Ora, pela economia. Ora, pela vida financeira. Ora, por tudo e mais um par de botas. E agora, mesmo sabendo que existem estes obstáculos e toda esta panóplia de desafios, eu não quero parar. Eu quero fazer jus. Eu sinto que estou numa fase em que eu quero fazer jus a todos os objetivos que não cumpri no passado e que agora é o momento para o fazer. Não só porque tenho as ferramentas que eu não tinha, como por exemplo a maturidade e a vontade, como também por já estar um pouco mais otimista em relação ao que era, porque eu tenho uma tendência muito pessimista da vida. Eu tenho uma tendência de olhar para as situações com muita negatividade e pensar que vai tudo acabar e que é o fim do mundo e que nunca mais na vida vou ter a oportunidade de fazer as coisas como eu quiser fazer. Só que depois da terapia, depois deste choque de realidade que fui levando ao longo das sessões, querendo ou não, mas elas existiram e ainda bem, eu dei-me conta de que para que a minha vida ande, primeiro de tudo eu tenho de assumir as responsabilidades dela, depois tenho de querer muito que ela mude, porque só querendo muito é que eu vou disponibilizar-me para criar mil e uma estratégias, mil e um planos, escrever tudo no papel, tudo o que eu pretendo, tudo o que eu preciso de fazer, quais passos é que eu preciso de tomar. E eu já estou há meses a marinar na vida. Eu tinha, como eu disse no episódio passado, eu tinha planos de sair do país e viver fora, só que não ocorreu. Primeiro porque a situação, para mim, a minha vida financeira, estava um bocado apertada e eu precisei de decidir ou vou trabalhar e organizo a minha vida financeira e coloco os meus sonhos dentro de Portugal em prática, ou então continuo à espera de apanhar um avião que nunca mais aconteceu e continuo a empurrar com a barriga a responsabilidade da minha própria vida. E óbvio que eu optei por ficar cá mais um bocadinho e trabalhar e organizar-me de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E, to be honest, eu não estou nada arrependida. Nem tenho ruminado como me é hábito ruminar, ou pelo menos como me é familiar. De todas as vezes em que eu tomava decisões, eu pesava sempre na balança, e se tivesse acontecido assim, e se tivesse acontecido assado, e sentia-me muito arrependida pelo facto de não ter optado por B e sim por C. E desta vez, o plano A não funcionou, pronto, ok, temos pena, eu estou a pôr em prática o meu plano B porque eu quero chegar ao meu plano C. Eu não estou a ver estes planos como atos isolados uns dos outros, eu simplesmente estou a encará-los como uma sequência. Primeiro porque
de todas as vezes em que eu fiz planos no passado, eu vi-os a cair por terra e isso deixou-me mega frustrada e mega desamparada de mim mesma. E segundo, porque também já li e sei que é muito mais fácil repartir os objetivos para alcançar o grande objetivo, se bem que existem muitos grandes objetivos na vida, não é só o único e exclusivo. É muito mais fácil quando repartimos esses mesmos objetivos, porque o nosso cérebro não tem capacidade para lidar com coisas grandiosas. Tem que ser mesmo uma cena de cada vez. O multitasking é um perigo. E eu já vivi esse perigo do multitasking e, sinceramente, só me trazia ansiedade e às vezes traz. E eu, como não gosto muito desse meu estado de espírito, eu tento não entrar muito por aí. Eu sinto que nos últimos tempos eu tenho colocado em prática o que fui aprendendo na terapia. Ou seja, mesmo que eu não esteja a fazer terapia e eu decidi parar exatamente para tentar perceber até que ponto é que eu já estou autónoma o suficiente para pensar nos planos, colocá-los em prática, experimentá-los, saber lidar com a frustração, saber lidar com os imprevistos, porque eu não aprendi a lidar com frustrações e imprevistos. Eu cresci muito habituada a que tudo corresse muito bem e a que as coisas de uma maneira ou de outra viessem parar às minhas mãos, mesmo que eu não me esforçasse muito. E a vida adulta tem-me mostrado que se eu não correr atrás das minhas merdas, as minhas merdas não vão brotar do ar. Mesmo que eu tenha intenções boas, mesmo que eu tenha a energia, mesmo que eu tenha a motivação, se eu não colocar em prática, não acontece. Por isso, os últimos tempos têm sido uma chapada autêntica da vida e têm-me ajudado a compreender certos caminhos que eu pensei que nunca fosse capaz de viver e que têm ganho muito mais espaço no meu coração do que alguma vez tiveram. Como, por exemplo, trabalhar com a escrita. Eu não sabia que existia sequer uma área que desse para aplicar a escrita de forma ativa e criativa, e existe. E está no marketing digital, que é o copywriting. Eu não sabia que o copywriting existia, até me ter cruzado sem querer com ele e ter lido um pouco mais do conceito e do que é que essa mesma área demanda. E para mim foi como se alguém me tivesse apresentado um pote de ouro, porque eu senti-me a brilhar, eu senti que finalmente a corrida poderia acalmar um pouco. Claro que eu vou continuar a correr, não é? Mas não vai ser desenfreadamente como tem sido nos últimos anos, porque os últimos anos têm sido extremamente confusos para mim no que toca a vida académica, no que toca a profissão, no que toca a vida de sonho, no que toca a projetos e planos de vida, porque eu, quando estava no secundário, ou antes de entrar para o secundário, eu fiz um teste psicotécnico que me indicou 2 caminhos, ou artes ou humanidades. E como eu tinha curiosidade em saber como é que se construíam os edifícios e de onde é que eles vinham, assim que eu percebi que a arquitetura responde a essas minhas questões, para mim fez todo o sentido seguir a arquitetura. Para mim fez todo o sentido entrar em artes, fazer o curso, ir para a faculdade de arquitetura, tirar a licenciatura. E o meu 3º ano da faculdade foi o ano mais conflituoso, porque eu dei por mim a pesquisar outras faculdades, outros cursos, outras escapatórias, porque eu não queria estar ali. Só que como eu não me conhecia o bastante, eu não sabia que eu não queria estar ali porque simplesmente já não fazia sentido para mim.
deixava-me desconfortável e extremamente ansiosa ir para a faculdade porque eu não estava a fazer uma coisa que me apaixonava. Porque quando eu respondi às minhas questões de como é que se fazem os edifícios, de onde é que eles vêm, para onde é que eles vão, assim que eu matei essa curiosidade, tudo o resto foi por terra, porque nunca houve como é que eu ia dizer? Nunca houve um background, nunca houve uma fundação. Isto aqui agora é muito engraçado, né? A partir do momento em que eu sei o que é uma fundação na construção, faz todo o sentido, mas ao mesmo tempo não faz sentido nenhum. Mas as fundações são praticamente a base estrutural de todos os edifícios. Todos os edifícios assentam numa fundação e existem vários tipos de fundações. São os alicerces. Sem uma fundação, um edifício não se levanta porque é a partir dali que surgem os pilares, as paredes estruturais, blá 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 blá. Enfim, estas coisas todas eu aprendi na faculdade e adorei e foi o máximo. Só que eu só fui para a faculdade para aquilo. Eu chegava em casa e fazer projeto era uma tortura. Pesquisar coisas sobre arquitetura era uma tortura. Eu comparava-me, lá está, a comparação é uma treta por vezes, mas se eu tivesse sabido utilizar essa comparação como uma ferramenta de compreensão entre aquilo que eu queria e aquilo que já não fazia sentido, talvez eu tivesse percebido e aceito mais cedo que se calhar a paixão, a dedicação, a alegria dos meus colegas a fazer projeto era sinónimo, ou não, mas simplificando, aquela alegria toda a fazer projeto, aquela dedicação toda a fazer projeto e a compreender os termos e a aplicá-los, talvez significasse que eles estivessem a gostar de estar ali. A minha despreocupação, a minha... Como é que eu hei de dizer isto? A minha pouca vontade de lá estar significava outra coisa completamente oposta. Significava que eu não queria lá estar. Ponto. Quando eu me comparava com os meus colegas, se eu tivesse compreendido desde muito cedo que eu queria estar noutro sítio, mesmo que eu não soubesse a 100% que sítio era esse, e se eu tivesse tido a coragem de sair daquele curso mais cedo, ter-me-ia poupado muito tempo e muitas dores de cabeça, porque eu tranquei a matrícula entre a licenciatura e o mestrado, porque a arquitetura é com mestrado integrado. Veio o Covid, depois trabalhei, poupei dinheiro para fazer mestrado em urbanismo, porque pensei, se eu me interesso por urbanismo, se calhar até vou investir nisto. Fiquei lá um ano e tive que parar novamente. Não me estava a fazer bem. Foi um ano muito intenso porque eu estive a trabalhar e a estudar ao mesmo tempo. Apesar de eu ter tido vida social e ter conhecido pessoas e ter vivido aventuras que, valeram totalmente a minha volta à faculdade. Só que a paixão pela área não existia. Eu ficava frustrada e o único sítio para onde eu recorria sempre era na escrita. É sempre a escrita, tem sido sempre a escrita, tem sido sempre as palavras. Têm sido sempre as palavras. Desde sempre, desde miúda, que eu escrevo para tentar compreender o que vai na minha cabeça, desde miúda que eu escrevo para abstrair-me da realidade, desde miúda que eu leio para compreender e aprender mais sobre o mundo. E durante o meu percurso académico em arquitetura foram as palavras que de certa maneira me deram energia para eu continuar a lá estar, mesmo não querendo estando lá. E foi muito complicado para mim aceitar, primeiro de tudo, que eu tinha de fazer essa transição e fazer a transição, efetivamente, uma vez que não entrava na minha cabeça que eu poderia trabalhar com a escrita em Portugal. Porque Portugal é sempre
sinónimo de poucas oportunidades e de... Enfim, poucas oportunidades. Aqui não acontece nada, basicamente. Aqui não há uma valorização de áreas que no exterior já estão em voga, beira, enfim, excessivas até. Então, sempre que eu me colocava a pensar em trabalhar com a escrita e me via aqui em Portugal, eu entrava em stress, porque para mim era completamente impossível conciliar as duas coisas. Até que eu fiquei os últimos meses em casa. Permiti-me estar em casa, permiti-me descansar, permiti-me aceitar que problemas são os meus com o dinheiro, que área é que realmente me apaixona e que tipo de trabalho é que eu quero fazer para o resto da minha vida. Quando eu abracei isso e aceitei como sendo meu, o meu cérebro fez luz. Primeiro de tudo, eu posso continuar em Portugal e trabalhar para empresas estrangeiras, porque essa é a vantagem do mundo digital. Eu posso estar em qualquer lugar e trabalhar para qualquer pessoa. Eu posso tirar partido do bom tempo, da boa comida, de estar perto da família e dos amigos, da facilidade que é viajar pelos outros países da Europa e trabalhar para empresas de outros continentes, sem abdicar da minha vida aqui. Como também posso pegar em mim e ir para outro país e está tudo bem. Quando eu comecei a compreender estas coisas, quando eu comecei a desassociar-me da mentalidade que me educou, não é? Que é uma mentalidade, parecendo que não, do século passado, porque os nossos pais são do século passado e são de um tempo em que tudo era muito condicionado, tudo era muito fechado em copas, era para ser feito de uma só maneira, não haviam outras possibilidades. E eu, mais tu, mais provavelmente não sei quantas pessoas dos anos 90, já somos de uma geração em que metade dos empregos que existem vão deixar de existir porque vai ser tudo substituído pela tecnologia e nós somos da era da tecnologia. Por isso, se tivermos de seguir a lógica dos nossos pais e dos nossos avós, que é tirar cursos e trabalhar em áreas que dão dinheiro, eu penso que a minha teoria, desde há muito tempo, esteve sempre certa. Eu é que nunca me dei razão o suficiente. Eu nunca me dei crédito o suficiente para acreditar que ser de humanidades, ser de letras, trabalhar com palavras e no digital fosse tornar-se o futuro. Eu nunca me dei crédito o suficiente nisso. E uma coisa da qual me arrependo muito, e daí, neste momento da minha vida, querer imenso fazer por isso. Eu arrependo-me de não ter ido para humanidades como eu também queria ter feito. Eu arrependo-me de não ter feito aulas de psicologia, arrependo-me de não ter ido para letras. Mesmo tendo estado em artes, eu poderia ter ido para uma faculdade de letras. Bastava-me ter feito o exame necessário para tal. Eu não tinha a energia que tenho hoje de me desdobrar e de, se for preciso, estudar economia, filosofia, história e português, ou uma outra língua qualquer, para poder entrar na faculdade. Eu não tinha o cérebro que tenho, a mentalidade que tenho de dizer, ok, eu preciso disto para ir para este curso, mesmo só tendo este background. Então, como é que eu vou conciliar? Fazendo formações curtas, fazendo workshops, se calhar fazendo uma pós-graduação ou não, talvez dedicar-me a uma carta de motivação e convencer aquelas pessoas que eu também sou uma mais-valia naquele sítio. Eu não tinha esta mentalidade. Se eu tivesse tido esta mentalidade mais cedo, provavelmente o episódio de hoje não seria este. Mas também está tudo bem, porque cada um tem o seu tempo. Eu tenho o meu tempo.
eu tenho o meu tempo e sinto-me mesmo muito feliz por perceber agora que eu tenho o meu tempo e que eu vivi algo que também queria, embora tenha deixado de fazer sentido. Eu queria ter ido para a arquitetura. Eu fui para a arquitetura. Eu era estupidamente boa à geometria. Agora não sei porque eu não faço geometria há anos, mas se me derem um exercício para fazer, eu vou-me desenrascar e vai ser como se eu nunca tivesse deixado aqueles exercícios de lado. Mas a questão não é essa. A questão é que eu também queria ter ido para a arquitetura, eu fui para a arquitetura, eu aprendi tudo o que eu tinha para aprender. Claro que ainda tenho um gosto por isto. Se eu me sentar num café com alguém para falar sobre o impacto da arquitetura enquanto modelação de espaço edificado, expressão edificada, e espaço urbano, espaço público, como é que tudo isto impacta na sociedade e no modo como nós pensamos e interagimos uns com os outros, eu vou fazê-lo com um sorriso na cara, como estou neste exato momento. Não sei se tu me consegues sentir a sorrir, mas eu estou a sorrir porque é um tema que realmente me interessa e gosto bastante. Mas não é o suficiente para eu dedicar horas, dedicar dinheiro, dedicar paciência, dedicar energia. Não é. Eu não quero continuar a dispensar a minha energia nisso. Principalmente dentro da minha cabeça. Porque são dias e dias, de certa maneira, a ruminar nas decisões que eu não tomei mais cedo. Mas como é que eu queria ter tomado estas decisões mais cedo se eu não sabia o que eu sei hoje? Por isso é que eu acho importante nós irmos questionando as decisões que vamos tomando ao longo dos anos. Uma coisa que a mim me irrita muito é aquela pergunta que fazem nas entrevistas: onde é que te vês daqui a 5 anos? Eu há uns dias tive uma entrevista em que me fizeram essa pergunta. E tal, tendo em conta aquilo que partilhaste e os planos que tens para o futuro, como é que te vês daqui a 5 anos? E a minha resposta foi: eu deixei de fazer planos desde que comecei a fazer terapia, planos a longo prazo, pelo menos, e desde que aprendi que a vida é imprevisível. Aliás, eu deixei de fazer muitos planos a partir de 2019, quando o meu avô morreu, em janeiro de 2019. Há uma música em específico que eu não consigo ouvir porque eu estava a escutá-la quando recebi a notícia de que o meu avô tinha morrido, que é Night Fever dos Bee Gees, penso eu. Eu não consigo, eu adoro essa música, mas eu ainda não a consigo ouvir porque eu estava a ouvir essa música quando recebi a notícia. E desde esse dia que eu deixei de fazer planos para o futuro. Assim, planos a longo prazo. Uma coisa é planear de 6 em 6 meses, outra coisa é planear de 5 em 5 anos. Porque aquele ano foi muito revelador para mim. 2019 foi o ano em que eu percebi que nós podemos morrer a qualquer momento. Não nos vale de nada estarmos aqui a esforçar para caralho, darmos sangue e suor, principalmente pelos projetos e sonhos dos outros, e não o fazer para nós, porque vai haver um dia em que tudo vai acabar. E eu sei que pensar assim é muito dramático, é muito profundo, é muito dark, mas é o lado negro da vida que ninguém ousa olhar com frequência porque tem medo. Eu sinto que se nós dessemos mais valor à nossa mortalidade, nós faríamos as nossas cenas sem medo, mas também sem pressa. Porque da mesma maneira que nós podemos morrer de um momento para o outro, nós também temos sempre muito tempo à nossa espera. Depende é da qualidade do nosso olhar pela vida. Mas eu desde 2019 e depois veio o Covid e depois vieram planos que nunca eu tinha feito, vieram acontecimentos que eu não tinha planeado, eu comecei a dar-me conta de que planos a longo prazo conseguem ser um empecilho na realidade. Porque se partir de alguém como eu,
que se apega aos planos que faz, que se apega aos hábitos que tem e que se frustra quando as cenas saem completamente ao lado, ter planos a longo prazo é problemático. Porque, pelo menos comigo, eu vou querer fazer com que aquilo valha a pena, porque é a minha palavra contra mim mesma. Ou a minha palavra contra a palavra dos outros. E depois torna-se muito complicado. Por isso é que eu não decidi o que estou a decidir mais cedo. Porque eu tinha sempre em conta o que é que os outros vão dizer, o que é que os outros vão pensar. Então, e os planos que eu fiz e que eu partilhei, agora vou me contradizer. E qual é o mal de me contradizer? Qual é o problema? A vida acontece. Eu hoje posso dizer que quero um gelado de baunilha, entretanto, descubro que sou intolerante à lactose e no dia seguinte tenho de começar a recusar gelados de baunilha. As pessoas vão questionar, então, mas não era o teu gelado favorito? Era, mas eu não posso. Se eu comer gelado de baunilha, feito da maneira tradicional, eu cago-me toda e não me apetece passar mal da barriga só porque eu disse que gostava de gelado de baunilha. Isto é real, ok? Isto é real. É como eu costumo dizer, eu não posso comer farinhas, eu sou intolerante aos cereais, eu sou intolerante ao glúten, mas eu como e depois passo mal. Eu estou-me a contradizer. Eu não posso comer, mas eu estou a comer. Então, mas é a decisão que eu tomei. Foi a escolha que eu fiz. Eu vou fazer o quê? Tenho que arcar com as consequências. E as minhas grandes decisões de vida são muito fundamentadas por isso, pela minha preocupação quanto àquilo que os outros vão dizer, mas principalmente a minha preocupação com os planos que eu fiz e que vou ter de refazer e que vão contra planos que eu tinha, porque durante muitos anos, ou pelo menos durante a vida toda, nunca ninguém me disse que está tudo bem em mudar de planos, porque eu sempre ouvi que mudar de planos é sinónimo de preguiça, mudar de planos é sinónimo de desistência, mudar de planos é sinónimo de tudo e mais alguma coisa que seja negativo. Nunca ninguém me ensinou. E eu estou com o nariz entupido. Porquê? Mas nunca ninguém me ensinou que mudar de planos faz parte da vida. Porque a vida acontece. E está tudo bem em questionar as decisões que eu tomei aos 15 anos. Eu aos 15 anos mal sabia do que eu gostava de comer ao pequeno almoço. Eu aos 15 anos mal tinha noção de sentido estético. Eu aos 15 anos mal sabia que aos 25, ou perto dos 25, eu mudaria de vida umas 2 ou 3 vezes. Os meus planos aos 15 era ter um mestrado aos 23 e estar a trabalhar em arquitetura para o resto da minha vida e não ver mais nada à frente. Estes eram os meus planos aos 15 anos. Mal sabendo eu que a vida é imprevisível, que a vida dá cambalhotas, que eu dou cambalhotas e que eu tenho o direito, felizmente, de mudar de ideias. E está tudo bem. Eu aos 15 anos mal sabia que as amizades que eu tinha na altura iam deixar de existir nesta altura da minha vida. Eu não sabia isso, eu não tinha noção. Como é que eu haveria de ter noção de que a vida académica não é o que nos contam? Que as amizades não duram para sempre, que as pessoas morrem de maneiras bem estúpidas, mas morrem. Que o luto é uma cena bem complicada de se ultrapassar e que o luto não tem que doer só pelas pessoas que nos são mega, mega, mega próximas. Basta termos uma certa afinidade ou simpatia para com a pessoa. E é o bastante para doer. Eu aos 15 anos não sabia que uma das minhas grandes amigas já não estaria cá para partilhar a vida dela comigo. Como é que eu haveria de querer saber o que é que eu vou fazer da minha vida? Por isso é que os planos a longo prazo são uma treta.
saber o que é que eu vou fazer daqui a 5 anos. Mano, eu não sou adivinha. Eu tento ser adivinha, bruxa, tudo o que houver para ser nesta vida. Esotérica, pelo menos. Mas eu não adivinho. Então, para mim a estratégia tem sido respirar mais, apostar nas sensações do presente, embora comece a divagar e a criar mil e um cenários na minha cabeça. Mas eu tenho mesmo feito por puxar na gola da Carol que começa a dispersar e puxá-la para o presente e dizer: mana, nós estamos aqui, respira. Neste momento, tu estás aqui, aproveita o que estás a viver e mais tarde logo se vê o que é que fazemos. Tipo, caga nisso. Eu nos últimos tempos tenho feito isso e tenho sabido tão bem. Parece que, às vezes eu sinto que parece que eu estou mega desconectada de tudo e de todos. E que não quero saber, e que me estou a cagar para isto. Mas até agora tem sido a melhor estratégia que eu arranjei para não sofrer com muita da minha ansiedade. Nem para ter ataques de pânico, nem nada do género. E evitar estar ao pé de pessoas que me causam uma certa ansiedade ou pânico também ajuda muito. E se calhar por isso é que eu estou bué chill e bué na calma. Porque eu tenho estado onde eu quero e preciso de estar, que é em ambientes calmos, com as pessoas que querem estar comigo e com quem eu quero estar, a fazer o que eu sei que me vai ajudar a atingir os meus objetivos, mas também com aquela postura de que os objetivos que eu tenho hoje podem não ser os objetivos que eu vou ter amanhã e está tudo ok. Eu sinto que dizer-me, e não é tentar convencer-me e blindar-me da realidade, é mais make sure, assegurar-me de que está tudo bem em mudar de ideias e mudar de planos e querer fazer coisas novas. Claro que uma coisa de cada vez. Eu sinto que assegurar-me disso é o que me tem ajudado a ficar mais estável. E eu estou bué entusiasmada com os meus planos. Porque são planos que me fazem sorrir e que me dão bué alegria e que eu penso para mim e fico: isto é o que eu sempre quis viver. E eu estou bué a fazer por isso. Porque só posso ser eu a fazê-lo. Eu não posso esperar que sejam os meus pais, os meus tios, os meus primos, os meus amigos, os meus amantes, os meus namorados. Enfim, eu não posso esperar que sejam eles a fazer por mim. Porque se eu tiver que me sentar e esperar, não acontece. Porque eu estou a entregar a minha responsabilidade para a mão dos outros. Isso chama-se dependência. E já chega dessa merda. Já chega dessa bosta. Eu nem sei que horas são. Ainda meia-noite e 42. Isso quer dizer o quê? Que este episódio já tem 40 minutos. Epá. Deixa eu confirmar. 38. Bem. Agora é ouvir isto enquanto estiver em casa para confirmar que está tudo bem antes de publicar. São mais de 40 minutos nesta brincadeira. Ainda tenho que tomar banho, tenho que vestir o pijama. Deixei o hábito de beber chá antes de dormir porque descobri através de um médico que supostamente nós não nos devemos levantar durante a noite para fazer xixi. Nós deveríamos deitar e acordar no dia seguinte, tudo de seguida. E que acordar para fazer xixi destrói o ritmo do sono. Eu não sabia disto. E aprendi, e desde então que tenho tentado evitar beber chá muito perto da hora de dormir, porque eu gosto de dormir tudo de seguida e sinto que quando vai
tudo de uma assentada, eu descanso muito melhor. E nos últimos dias tenho acordado poucas vezes para fazer xixi, portanto, I guess que tem mesmo resultado. Os gatos estão novamente a invadir a praceta. O que é ok, mas de onde é que eles vieram? Oh my god. Eu acho que é a praceta dos gatos. Enfim. Eu vou ouvir este episódio novamente. Eu vou publicá-lo. Se eu sentir que tenho mais alguma coisa para acrescentar, eu vou acrescentar. Este episódio foi mais um desabafo do que outra coisa qualquer. Mas todos os meus episódios são desabafos de alguma coisa. A intensidade que eu coloco é que muda. E eu já estou há bué de tempo para falar sobre esta questão da vida académica não ser tão linear como muita gente pensa. Até foi a Inês que me sugeriu falar um pouco mais sobre a minha experiência. Porque existem mesmo muitas pessoas, eu sei que existem, muitas pessoas que têm muita dificuldade em viver a vida académica de maneira linear, como supostamente nos contam que deveria ser, e que têm muito medo, o mesmo medo que eu já tive, de mudarem de percurso, mudarem de vida, de mudarem de decisão, exatamente por saberem que vão chover críticas, vão chover questionamentos, vão surgir inseguranças com as quais essas mesmas pessoas não sabem lidar e com as quais eu não soube lidar até ter aprendido na terapia. A criar pequenas estratégias que me vão ajudando nos tempos atuais. Claro que nem tudo resulta, porque ou não coloco o effort suficiente para que funcione, ou então porque não acredito que vá funcionar, ou então porque simplesmente não funciona para mim e tenho que arranjar outra estratégia. A questão é que quantas mais pessoas falarem sobre estes assuntos, mais fácil se torna para nós de compreender que é uma cena normal. Eu sinto que se na minha altura, ou seja, de 2016 para 2019, eu sinto que se eu tivesse ouvido falar mais vezes sobre mudança de percurso académico, dificuldade na vida académica, lidar com ansiedade, lidar com frustração e não ter medo de viver os sonhos, porque isso não é ridículo, é mesmo uma cena real. Se eu tivesse tido contacto com esse tipo de conteúdo, se calhar teria sido muito mais fácil para mim. E não o foi porque eu tive que o aprender sozinha e, ao contrário daquilo que nós ouvimos ao longo do nosso crescimento, aprender por conta própria não é sinónimo de independência. Pelo contrário, só quer dizer que nós estamos muito disfuncionais e que não sabemos conviver em termos sociais ao ponto de pedirmos ajuda. Opa, olha para ela a aprender estas coisas, oh my god, que orgulho. Mas é bem verdade. Não, sermos independentes muitas vezes é sinónimo de negligência e sermos independentes muitas vezes é sinónimo de não saber pedir ajuda, que também é sinónimo de não saber socializar ou não estarmos a socializar com as pessoas certas. Porque se nós temos medo de pedir ajuda é porque sabemos o que é que está atrelado a isso. O gozo, as piadas, os rebaixamentos, os julgamentos. E onde há tudo isto perante um gesto de vulnerabilidade, alguma coisa não está bem. E até para mim, ter percebido isto agora foi muito importante. Porque durante muito tempo eu não falei com os meus amigos sobre os meus problemas, sempre dei aquela parte forte e foda de eu sei o que é que eu estou a fazer, foda-se, eu não sabia e continuo sem saber muito bem. Sei melhor agora do que sabia, mas isso não quer dizer que eu domine a 100%. Eu nunca falei com os meus amigos, primeiro porque me sentia sempre muito desconfortável dentro de mim, e depois porque não confiava o suficiente
neles, o que é preocupante, porque se são meus amigos, supostamente eu deveria confiar neles. Mas agora é completamente diferente, porque eu já vivi coisas com esses mesmos amigos que me fizeram ver que eles são realmente meus amigos e que eu posso falar com eles sobre qualquer coisa, porque o meu principal medo e a minha falta de confiança tinha muito a ver com o medo de julgamento devido a experiências passadas, e quando eu me mostrei mais vulnerável em diversas situações e vi que eles não estavam nem aí para a minha fraqueza, no sentido de eles abraçaram a minha fraqueza, eles abraçaram a minha vulnerabilidade, eles estiveram lá, continuam cá. Isso atualizou o meu software de uma maneira que os meus standards, obviamente, começaram a aumentar. Eu quero estar perto de pessoas com quem eu posso ser vulnerável e que são vulneráveis comigo. Portanto, show de bola. Quando eu comecei a partilhar estas coisas com meus amigos, tornou-se tão mais fácil. Então, deixei de ter tanto medo de falar sobre estes assuntos. Porque também eles dão as suas cambalhotas e está tudo bem. Por isso, obrigado Inês pela sugestão que me deste, porque eu vou mesmo continuar a falar sobre este assunto, porque é realmente importante, é muito relevante. E quantas mais pessoas eu conheço ao longo do meu trabalho, mais fácil para mim se torna de enraizar estas mesmas ideias. Porque todas aquelas pessoas são formadas, têm cursos, estão a acabar, estão a começar, sabem o que querem, estão a redescobrir. Estamos todos a trabalhar com atendimento ao público na restauração. E está tudo ok. Porque, pelo menos daquilo que mostram, eles estão super confortáveis com a vida deles, estão super confiantes. Eles sabem que o que eles estão a viver agora é só uma fase para eles alcançarem os seus verdadeiros objetivos, sejam eles quais forem. E estar exposta a este tipo de experiências é bué bom. E isso é o que faltou à Carol do passado. Estar exposta a diversas experiências além da minha. Porque viver constantemente dentro da minha cabeça não me ajuda em nada. E isto liga muito com o ponto de ser independente, ou extremamente independente, é sinónimo de negligência, inseguranças, medo de falhar. Daí a correria e a ansiedade de querer fazer tudo bem, tudo à primeira, e nunca, jamais mudar de percurso, porque isso pode simbolizar toda uma catrafada de coisas negativas. Quando não é assim. Os contos que nos contam da vida adulta, olha, comecem mas é ver as fontes. Parecem mais os contos Grimm e os filmes da Disney do que outra coisa qualquer. Porque quem sabe das origens das histórias da Disney sabe perfeitamente que aquilo não é um mar de rosas. Então a vida real é um pouco assim. A vida adulta que nos contam ao longo do nosso crescimento são os contos da Disney. Quando, na realidade, estamos todos a viver nas narrativas dos irmãos Grimm e, enfim, um mundo que desabe, né? Que nós aguentamos. Olhem, eu vou mas é embora, porque eu preciso tomar banho, eu preciso dormir, já dá bem da tarde e eu estou cansada. Quer dizer, eu não estou assim tão cansada agora porque estive aqui a falar, então já despertei uma beca. Mas eu vou-me embora. Espero que tenhas gostado, espero que te tenha ajudado de alguma maneira a pensar sobre este assunto e a apontar assim umas ideias que tenhas tido e que provavelmente te vão servir de alguma coisa no futuro. Qualquer dúvida, ideia, questão, sugestão que queiras deixar, eu vou deixar aqui o meu Instagram, se eu não me esquecer. Eventualmente eu vou falar um pouco mais sobre isto por escrito, pelo blog, porque eu tenho curtido bué de fazer menção. Tenho curtido não só de fazer menção ao episódio em si, como a refletir sobre o episódio. Porque fica sempre qualquer coisa extra para ser dita e isso é fantástico.
E mais. E é isso, pá. Não tenhas medo de refazer planos. Faz parte. Beijinhos e abraços. Vemo-nos por aí.